Seminário sobre mediunidade, refletindo e aprendendo com o Livro dos Médiuns. E a nossa conversa da tarde toda de hoje vai ser sobre um tema que chama muita atenção, que vivenciamos muitas vezes, nas nossas famílias, com conhecidos. Muitos de nós já passamos por esse tipo de processo e, atuando no nosso centro espírita ativamente, a gente tem que estar sempre conectado com o assunto que vamos tratar hoje, que é da obsessão, Então, o tema, ele na verdade foi tirado do Livro dos Médiuns, capítulo 23, mas nós vamos usar outras obras da codificação espírita para embasar o nosso tema. Nós vamos começar justamente fazendo um questionamento, Por que estudarmos esse tema? Pegamos o Livro dos Médiuns inteiro para montar esse seminário. Não daríamos conta de trabalhar nos meses que nós tínhamos de todo o livro. Escolhemos aqueles temas que julgamos principais. E um deles foi a obsessão. Por quê? Sem olhar minha cola, que não é minha, Está na Revista Espírita. Porque é real, ela existe. Se a gente estuda, fica mais fácil lidar, Isso. A Carol botou, é real, ela existe. Se a gente estuda, fica mais fácil de lidar. Quem mais quer colaborar? É muito frequente, É muito A frequente. gente diariamente pode estar sendo obsediado. De maneira simples ou não, mas estão. Exatamente, Diariamente a gente pode estar sofrendo, uma influência que vai chegar a um processo obsessivo. O que mais? O próprio Livro dos Espíritos, pegando a outra obra, nos remete ao questionamento de que nós temos essa relação constante, encarnados com desencarnados, e os espíritos nos dirigem mais do que a gente possa imaginar. E essa direção vai depender também muito da nossa postura, da nossa conduta perante a vida. Muito bem. Então vamos ler ali a nossa cola. Os casos de obsessão são tão frequentes que não é exagero dizer que nos hospícios de alienados, mais da metade apenas tem a aparência de loucura e que por isto mesmo a medicação vulgar não faz efeito. O Espiritismo nos mostra na obsessão uma das causas perturbadoras da saúde física e ao mesmo tempo nos dá o meio de remediá-la. É um dos seus benefícios, Então a gente se depara aí com uma situação frequente, como alguns de vocês falaram. Não tem como, um dirigente de casa espírita, um trabalhador que atue na área mediúnica, eu diria até em outras áreas, porque às vezes a pessoa está só trabalhando na educação moral infantil e de jovens, não tem nenhum envolvimento com a área mediúnica do seu centro. E aí ele não vai ter a habilidade de perceber que um de seus evangelizandos possa estar passando por um processo obsessivo. Ele necessita. Então, qualquer trabalhador espírita, em qualquer área da sua casa espírita, seja aquela, que ele, aqui eu não vou precisar identificar, ele precisa sim, se ele quiser, de fato, colaborar da melhor maneira possível. Então, as pessoas que chegam às nossas casas, passando por obsessão ou achando que estão passando por obsessão, são muitas. E a gente precisa justamente estudar para conhecer, porque se a pessoa passa por um problema e vê ali o centro espírita, a plaquinha, ela já vai entrar com o diagnóstico dela. Isso na prática, quem trabalha no atendimento fraterno, das suas casas, vê muito. Olha, eu acho que eu estou obsediada. Olha, eu acho que a minha filha está obsediada. Aí, mas o que aconteceu com a senhora? Eu perdi o emprego. Ou então metade do Brasil
está obsediado. Vocês estão entendendo, né? Como é muito mais sério do que a gente imagina. Não basta só a gente tentar perceber em nós, o que vai ser até mais difícil. Mais à frente, Jorginho vai falar de alguns tipos de obsessão e isso vai vir à tona, né? Mas a gente também precisa conhecer o assunto exatamente porque está próximo, chega às nossas casas e a gente precisa saber muito bem definir, até para poder encaminhar corretamente aquele irmão para o tratamento adequado, né? Se ele de fato sofre de um processo obsessivo. E a gente agora vai fazer um teste, uma brincadeira. Vamos nos dividir em grupos. Os grupos vão avaliar 4 casos e vocês vão, lendo esses casos, determinar, né? Faz de conta que eles chegaram no atendimento fraterno e vocês estão ali. Será que são casos de obsessão ou não? Ao mesmo tempo, os grupos vão definir o que é obsessão e quais as causas, né? Porque normalmente para a gente saber, por exemplo, um desemprego, a gente já sabe que não é causa de obsessão. Claro que a gente vai conversar com a pessoa para ver se só isso que ela tem, né? Se ela apresenta outros fatores. Então a gente precisa estar com isso bem alinhado. Tudo bem? Então aquela técnica ultra hiper moderna. Depois a gente vai definir o que é uma obsessão e elencar aí as causas das obsessões. Vamos começar pelo grupo 1, onde ele estava. Então, se alguém concordar, tranquilo, acho que a gente pode ficar assim para ganhar tempo. Se alguém não, para a gente não era obsessão, aí vamos dar as justificativas, tá? No nosso grupo, no próprio grupo. Tivemos essa divergência aqui, mas aí ficou. Depois chegaram num consenso. Vamos colocar, né? A gente não está. Vamos ver se vai ser. Nós colocamos como os 4, apontamos os 4 que tinha, né? Uma obsessão. O primeiro caso, quando a gente fala após consulta com o psiquiatra, quando diagnosticado com depressão, aí já entrou um ponto diferente da obsessão. O psiquiatra está tratando como uma depressão. Mas no final, ela diz aqui que a dona Zubira, que ao mesmo tempo conta com a companhia de espíritos, aí já tem outra contradição nesse caso, né? Aqui, desse primeiro. Ela falou que é obsessão? Não, aí foi essa nossa divergência, mas aí entramos num acordo de que era uma obsessão, né? Que era uma obsessão. Essa aqui, ao mesmo tempo, conta com a companhia de espíritos que também perderam entes amados. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Ela deu uma abertura. Ela sofreu a influência desses espíritos que entraram na mesma sintonia que ela está. Então, o grupo aqui, no geral, achou melhor botar como obsessão. Vou passar para o segundo. Não. Aí agora a gente vai parar no primeiro. E aí, alguém concorda, alguém discorda, alguém gostaria de concordo, mas por outro motivo. E aí? Quem quer acrescentar? Não sei se eu entendi muito bem, mas assim, nosso grupo aqui, né, o grupo 3, a gente achou que a obsessão aqui, na verdade, era dela com os espíritos. Ou seja, ela que estava obsediando aqueles espíritos que depois chegaram nela. Né? Não sei se foi isso que você falou. Nós colocamos que ela sofreu a influência, ela deu abertura para essa influência, né? O grupo da gente aqui, a gente achou não, que ela estava obsediando aqueles espíritos. Não, a gente colocou que ela entrou em sintonia com os espíritos. Entrou em sintonia, diferente, né? É isso que a gente falou. A gente vai depois amarrar. De colocação. Ela entrou em sintonia, eles tinham o mesmo sofrimento que ela, então ficou aquela coisa assim. Exatamente. Nós Mas a pensamos pergunta é... Se é obsessão. A pergunta nosso grupo teve também uma divergência, tá? Eu coloquei particularmente, nosso irmão aqui também, que não era obsessão. Porque poderia-se no futuro se gerar uma obsessão. Mas no caso aqui exposto, até o prezado momento, não era obsessão. Por quê? Porque ela provocou uma tristeza, ela não
ela não trabalhou essa tristeza dentro dela, um sentimento de perda, ela foi diagnosticada com depressão, tá? E tomou os medicamentos, só que ela entrou em contato com a companhia de espíritos, ou seja, não é um espírito que obsediou ela, que provocou, mas simplesmente ela, através da sua sintonia, ela entrou em contato com outros irmãos que vivenciavam a mesma situação, e em função disso, eles se comungavam, vamos dizer assim, se alimentavam entre si. Só que não é uma obsessão de um espírito para com ela, mas sim uma sintonia em função da mesma vibração. Ela criou, e ela criou com o mesmo sentimento. Então, Mas aí foram os homens contra as mulheres. As mulheres Nós achamos que ela não obteve melhora com o tratamento médico, né? Então ela abre uma porta aí, né? Ela está tomando a medicação, ela está fazendo tudo que ela tem que fazer, só que ela não está colaborando, ela se fragiliza, então ela abre a porta para se afinar com esses espíritos. Porque a obsessão aqui não quer dizer que eles queiram prejudicar, mas eles estão interferindo. Há interferência de espíritos desencarnados no caso dela. Então, por esse motivo, as mulheres acharam que sim. Muito bem. Então, eu poderia, né, ter dado mais dados para vocês avaliarem. A gente aqui não disse o tempo, né? O tempo aqui é um fator importante. Daqui a pouco a gente vai definir a obsessão, né, e a permanência, né, aquela tenacidade dos espíritos que estão envolvidos naquela situação é um fator importante. Mas a gente também não pode desprezar, né, que o fato dela estar nesse estado de tristeza profunda acabou de fato, né, gerando essa afinidade, sintonia com espíritos que passaram talvez por problemas semelhantes e que partiram nutrindo esse sentimento também de tristeza. E o que acontece, né? Para ela não estar melhorando, e aqui eu coloco que eles estão ampliando a tristeza dela, é porque já existe o quê? Uma ligação fluídica, né? Então eles já estão ali se ligando fluidicamente e estão, na verdade, ampliando a tristeza dela. Então, dependendo do tempo, a gente poderia dizer que ela está recebendo uma influência, né? Agora, essa influência, ela com certeza, no segundo passo, se ela não tomar nenhuma precaução, né, aí pode virar uma obsessão. Ou seja, as duas respostas nesse caso poderiam estar corretas, porque eu não dei aqui outros elementos. Mas eu vou contar um caso rapidamente que aconteceu. Eu escrevi os casos, né, e esse foi baseado numa irmã que tinha perdido um filho e que entrou nesse estado de depressão profunda. E o tratamento dela espiritual durou 1 ano e 6 meses. E os espíritos que vinham estavam exatamente nessa condição aqui. Uma das coisas que eles verbalizavam era: ela tem direito a sentir a dor dela e vocês não podem interferir. Então aqui a gente vê claramente a intenção de ampliar, de intensificar, e ficaria muito mais claro, né? Mas até aqui podia ser pegadinha minha, os dois grupos estão corretos. Vocês também querendo contribuir, fica à vontade, tá? Então vamos para o 2? Ficou claro? Né? A gente ainda não definiu a obsessão, estamos trabalhando só com o que nós temos. No 2, vamos começar agora pelo grupo 2. Posso falar, é uma obsessão, nós consideramos que é uma obsessão. Porque ela foi ao centro e a médium viu que estava um espírito agarrado a ela com muito ódio. Eu também estou rindo do que eu escrevi, agarrado a ela e falava ódio. Estou imaginando a cena. Então a gente concluiu que realmente era uma obsessão. Eu estava interferindo até na parte física, com dor de cabeça, com tudo, né? Aí foi consenso, homens e mulheres. Muito bem. Grupo 3.
Também. Primeiro acharam que sim, depois acharam que não, ficou uma dúvida, por fim acabou Vai chegar ao consenso. chegando. E o 2. Não, O 1, né? Nós também botamos como obsessão. Tá, então aqui a gente tem alguns sinais. Eu acho interessante a gente trabalhar os sinais, porque até nas nossas casas, quando a gente... Então aqui primeiro, não tem dormido bem, né? Tem enfrentado pesadelos terríveis em quase todas as noites. Então provavelmente está tendo aí um encontro espiritual com esse inimigo dela do passado, né? Como eles colocaram, começou com a sensação de angústia, agora já está atingindo o físico. Fez exames, é uma coisa extremamente importante. Que às vezes a pessoa, eu estou tremendo, estou com dor de... Já foi ao médico? Não. Então, dificulta inclusive o nosso... Não, primeiro, a gente pode até começar o tratamento, mas o centro, ele nunca deve ter a pretensão de que sozinho ele vai resolver aquele problema. Então, sempre indicar, né, o médico, quando for um caso que se precise de um acompanhamento, de uma avaliação médica, e a gente corre, vendo a necessidade, para tratar do lado espiritual. E aqui a gente vê, né, um espírito agarrado na pessoa. Então, eu não estou nem dizendo que tem ligação, não. Ele já está ali grudado nela, gritando ódio. Então, é um caso clássico, né? Muito bem, então essa ficou fácil. Você diz que ela não tem problema nenhum. Problema nenhum, ela tá bem na família, tem bom emprego, né, passando por nenhuma dificuldade emocional, tá tudo tranquilo com essa irmã. E aqui é interessante também ressaltar que o tratamento da obsessão não é com o obsediado, mas também com aquele irmão que... Sim, o tratamento a gente vai segurar, senão a Georgette vai pegar a gente, que é a fala dela mais tarde. Que a gente dividiu em blocos de trabalho. Então, ó, vamos nós, quietinho. Aqui o nosso objetivo é definição de obsessão e as causas, né? Então vamos para terceiro caso, grupo 3, começando com vocês. A gente colocou aqui que seria o problema da inveja, que esse espírito desencarnado, né, nutria em relação à menina, por ela ter uma família, um carinho, né, que ele não havia tido. Então seria assim uma obsessão. Vocês também? Sim. Vocês estão, ficou muito claro, né? Então a gente vê que um quadro de doença física, mas é uma doença que está se prolongando mais do que o normal, mesmo sendo uma doença que existe tratamento fácil para ela. Claro que existem doenças que não tem tratamento fácil, aí a gente tem que ponderar, mas é uma doença que você entra com medicamento, deveria cortar, né, interromper, e não está melhorando, então provavelmente está sendo intensificado por um irmão, né, que vai lá ter os seus motivos. Ele aqui trouxe o motivo da inveja. Então essa também é muito fácil. Agora vamos para a minha pegadinha. E aí, né? E a dona Creuza? O que ela está fazendo aí nesse processo? Está obsediando o filho. Agora, estou com sessão de encarnado para Ó, vamos lá para os fatos. O Carlos era filho caçula, mimado, agarrado com a mãe, se davam super bem, os namoros não duravam, será por quê, né? Até que ele sentiu lá uma paixão arrebatadora pela Cristina. Casou, foi morar longe e a mãe começou a telefonar, né? Várias vezes ao dia, mais às vezes de 4 vezes ao dia. Queria saber de tudo, interferir na vida do filho, chorava pedindo a volta do filho, gerou nervosismo, preocupação, até que o filho não aguentou. Brigou, queria voltar, e aí? Obsessão? Não. Não é obsessão. Não é obsessão? Encarnado para encarnado.
A gente precisa diferenciar obsessão de comportamento obsessivo. Né? Então aqui a gente tem uma mãe com comportamento obsessivo, né? Que a gente pode ter quando está longe, quando está perto, né? Ela não tinha intenção de prejudicar o filho, a gente não sabe o quanto esse fluido chegava lá. Agora, o fato, não precisa nem a gente, uma pessoa que liga pra gente 5 vezes ao dia, né? Chorando no seu ouvido, vocês se manteriam equilibrados? Não, mas teve ligação fluídica, espera espíritos se combinar? Não necessariamente. Então, muitas vezes, um comportamento obsessivo, ele pode parecer uma obsessão, né? Então, nos nossos centros espíritas, a gente também pode receber irmãos assim. E a gente precisa perceber até para aconselhar, porque ele precisa saber quando é cota dele. Que senão você vai ficar fazendo o tratamento dele ali durante anos e não vai haver melhor, ele ainda vai falar que o centro é ruim, que o centro é fraco, que o centro não presta, né? Porque o problema é daquele irmão. Mas é claro que é o mesmo caso do anterior, né? A gente não tem todas as nuances, não sabe o tempo. Poderia até gerar uma obsessão, às vezes esse pensamento dela aciona outros espíritos, né? Isso aí a gente pode destrinchar, né? E esses outros espíritos alimentados por essa energia dela de ciúme, primeiro caso a inveja que é ciúme, poderiam com certeza também instalar o processo obsessivo. Tá? E ele é óbvio abrindo a brecha. Como que seria então, se fosse tratar, a gente tem um conhecimento que seja obsessão de encarnado para orientar o encarnado, né? Mas a obsessão de encarnado para encarnado, sim, normalmente ela vai ter espíritos também envolvidos naquele processo. Por exemplo, aqui o ciúme dela. Será que o Carlos era tão bonzinho aí que não tinha nenhum inimigo dele do passado? Então, às vezes, esse próprio ciúme dela, né? Ampliou, intensificou, alimentou esses inimigos. Agora, quando é uma obsessão, por exemplo, você tem inveja de mim, não tem espírito nenhum ainda interferindo nesse processo, o que é difícil. Porque normalmente quando a gente aciona um sentimento assim inferior, a galera que tem, né, que esse mesmo tipo de sentimentos, eles vêm. Mas, nesse caso, é uma orientação maior ao encarnado. É uma orientação. Uma pergunta. Nesse caso mesmo, da mãe para o filho, ela tem reações de encarnado para encarnado, ou seja, reações obsessivas. Não é uma obsessão. É um comportamento. Agora, quando, vamos supor, no caso, um exemplo, eles dormem, adormecem e se desdobram. Aí eles, normalmente, o caso de encarnado para encarnado, ele fica mais concreto quando você tem um sentimento de ódio, de raiva, que não era o caso aqui. É muito difícil, né? Claro, você tem encarnados que nutrem ódio, aí sim. Mas o Jorginho já está ali fazendo sinal, ele vai falar depois dos tipos de obsessão. Tá? Aqui é muito mais comportamento obsessivo, justamente porque ela não quer prejudicar o filho, ela ama esse filho. Ela é egoísta. Agora, quando você tem ódio naquela relação, né, inveja, aí mais facilmente esse seu fluido, ele está impregnado mesmo de uma energia tão densa, tão pesada, que pode interferir em ambiente de trabalho. A gente às vezes vê isso, né? Interpenetra ali os fluidos, o outro que você odeia está recebendo aquele fluido e começa a minar as energias dele, né? Aparecer um processo mesmo de doença. Então é possível, nesses casos, que o Jorginho vai explorar. Muito bem, estão de parabéns. As controvérsias aqui, já falaram aquilo, falou que ela não quer prejudicar o filho. A partir do momento que nenhuma mulher serve para ele, ela está interferindo no casamento dele, ela quer está prejudicando, né? Ela pode não ter a intenção, né? Isso aí. É o que eu queria falar, ela não tem a intenção nem a consciência, mas ela já está prejudicando, né? Só para recapitular, então o caso 1, isso aí já a gente já 3 falou. é obsessão, no caso 4 é um comportamento obsessivo. Sim, ainda mais para
Mas depois da nossa conversa, tudo bem? Ok. Ok? E aí, qual definição que vocês deram de obsessão? Influência de espírito imperfeito a outro em seus pensamentos e ações. Sequinho, direto, muito bem. E aí, Nós o colocamos dois? uma influência negativa que traz prejuízo que a gente está sofrendo. Também. Obstinação, que alguns de determinados espíritos em ligarem-se a encarnado, influenciando diretamente em seus pensamentos e atos. Gostei ali da palavra obstinação, porque a gente precisa diferenciar influência espiritual de obsessão. Influenciados, nós somos o tempo inteiro. Influenciados por maus espíritos também, né? Exemplo, como eu tenho esse corpo esbelto, não sou gulosa, mentira. Então cheguei num lugar, vi uma torta de chocolate, né? Tentei desviar, mas eu quero essa torta de chocolate. Já grudaram 2 aqui gulosos, isso é uma obsessão? Se depois que eu comer eles foram embora, felizes, não é uma obsessão, isso foi só uma influência. Mas tu acha que eles vão Né? embora, sabendo? Aí é outra história. Se eles forem obstinados, né? Se eles permanecerem meus companheiros, aí a gente parte para o processo obsessivo. Cuidado que chega a diabetes. Aí já era, A né? obstinação deles é. Definindo então obsessão. Então, do livro dos médiuns, né, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada pelos espíritos, senão pelos espíritos inferiores, que veio aí na definição de vocês. Se agarram àqueles de que podem fazer suas presas. A gente vai ler logo o outro. Reconhece-se a obsessão pela persistência. Eles usaram ali a palavra obstinação. Tá? Então, existe a influência, mas quando vai configurar uma obsessão, é porque existe uma tenacidade daquele espírito, né, em não desistir daquela pessoa. Então ele vai ficar ali, os fluidos vão se interpenetrar, né? E ele vai aos poucos instalando o processo até chegar nos casos mais graves, né? Mas para configurar a obsessão é preciso ter esse tempo maior, não é uma influência pontual. Você chegou, ficou irritado, brigou, acabou a briga, você está calmo? Isso é obsessão? Você estava ali com 2 brigões que chegaram junto de... Não é obsessão ainda, né? Ligam-se os espíritos inferiores apenas àqueles que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Então eu trouxe essa definição que é da Revista Espírita, para a gente também não colocar tudo na conta dos espíritos, né? Se existe a influência, se existe a obsessão, é porque os espíritos encontraram o quê? Afinidade, brechas, desvios morais nossos que alimentam esse processo, né? Se conseguirem estabelecer domínio, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam, obsediam, subjugam e o conduzem como se fosse uma criança. Essas outras modalidades... É como a Canta fazia. É igual a criança. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado, né? Que a gente também vai diferenciar da influência. Pontualmente aquilo aconteceu, pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então já existiu essa ligação, e aí para poder cortar esse elo, há um trabalho a ser feito com o obsediado e com o obsessor. Quando o espírito quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o no seu perispírito. Aí a gente já mostrando o mecanismo, né? Como acontece o processo obsessivo. Como se fora num manto, interpenetrando-se os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. Então a gente passa a trocar, né? Viver no mundo
daquele espírito, combina os nossos fluidos com os fluidos daquele espírito. Então a gente passa a sentir, né, as sensações, a vontade daquele espírito, captar os pensamentos, até chegar ao ponto dele ter um domínio maior sobre nós mesmos. Agora chegamos na última. Possíveis causas das obsessões. E aí? Botamos inveja, vingança, ódio. Inveja, vingança, ódio, raiva, egoísmo, invigilância, né? A invigilância já, na verdade, é um facilitador, né? Se a gente tivesse a vigilância, dificilmente a gente demoraria nesse processo. Então vamos nós. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e que na maioria dos casos se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Então, nos nossos trabalhos de desobsessão no centro espírita, a gente diria que isso aqui está em 90 quase por cento dos casos, né? Então, os nossos desafetos do passado que não nos perdoaram, que estão se sentindo feridos, magoados, e estão ali no seu desejo de vingança. Então, a vingança seria ali o top das causas das obsessões. O outro trechinho do estudo, né, dos processos de Morzine. A ideia fixa dessa senhora, por sua mesma causa, atrai em sua volta uma porção de espíritos maus que a envolvem com seus fluidos e alimentam as suas ideias, impedindo que lhe cheguem as boas influências. É o primeiro caso nosso aqui, né? Então, a própria pessoa primeiro partiu dela, né? Ela não aceitou uma situação, ela entrou num processo de dor, num processo de sofrimento e começou a atrair os espíritos com a mesma sintonia e afinidade e começou a haver um envolvimento. Então, aqui é um caso de obsessão que a causa é o quê? Afinidade. Quantos espíritos chegam na nossa... Eu não conheço ela não, né? Mas ela sente o que eu sinto. Alguns falam assim, ela que me chamou. Ela que me atraiu, né? Ela que me chamou. Então, nem sempre a obsessão, ela é direcionada porque eu conheço, porque eu tenho ódio, né? Porque ele me fez mal. As afinidades entram nessa conta aí também. E as afinidades, quando a gente fala afinidade, lembra muito também dos vícios físicos. Claro que o encarnado tem o vício físico. E o desencarnado, ainda pelo seu apego à matéria, não se libertou e ele quer sentir pelo menos a sensação. Muitos irmãos também gostam. Quando ele bebe, né, como eu abraço ele. Uma vez a gente ouviu isso. Toda vez que ele bebe, eu abraço ele. E é como se eu estivesse bebendo também. Então, na verdade, vai ampliando essa vontade. Às vezes a pessoa quer, até está vendo que está se prejudicando na vida, né? Racionalmente ela quer largar, mas o processo é difícil porque também está sendo intensificado por um espírito que nutre o mesmo vício, mesmo sem poder beber. O espírito, quando trata da questão das percepções e sofrimento dos espíritos, quando os espíritos se afinizam pelas questões das paixões, né, humanas, dizem que eles têm a vontade de beber, eles não podem beber, mas eles sentem o cheiro da bebida. O cigarro da bebida. Isso já deixa eles bem confortáveis com essa vontade, né? Sente até o cheiro. Obsessão por inveja, como é o caso, né, que a gente trabalhou. Quem vai imaginar, né? A família está ali feliz, aquele ser ganhando carinho, mas tem espíritos que queriam aquela situação, né, que não desejam a felicidade do outro. Eu catei, mas eu não achei. Tem um caso na Revista Espírita que Kardec evoca o espírito e pergunta: o que você tem contra eles? Nada. Mas eles são muito felizes. É um caso exatamente desse aí, né? Tem nada, não conheço esse povo, mas eles estão rindo muito pro meu gosto. A gente pode fazer um paralelo com a nossa vida. Exatamente, né? E tudo que O acontece. que são os espíritos? São os encarnados que partiram. Não existe um portal mágico.
A gente vai passar, opa, não tenho mais egoísmo, não tenho mais inveja. Obsessão por pura maldade. Né? Pura maldade. Então, às vezes também vê que o outro, tem um outro caso na revista Espírita, que o espírito, acho que se eu não me engano, é o espírito batedor de alma, a gente já trabalhou aqui. Que quando Kardec, seu grupo, evoca o espírito, ele fala, ele não me opõe obstáculo, ele é uma presa fácil. Pura maldade, né? Uma criança, né? A criança tinha problema mental, então ele usa isso como não me opõe obstáculo, aí ele quer fazer o mal, escolher uma presa, né? Uma vítima mais fácil. E esse aqui a gente já pode parar, até pelo tempo, tinha um casinho aqui para nós, mas a gente já discutiu, né? Que de tudo que a gente conversou, até para nossa atividade prática no centro espírita e até nas nossas vidas, para a gente também não ficar desesperado, é saber diferenciar muito bem o que é uma influência espiritual de uma obsessão que já está ali configurada, até para nós. Tudo bem? Então agora é George, rei da floresta. Nós vamos aqui conversar sobre os tipos de obsessão. Alguns, a maioria, você já conhece, né? Não tem nada de novo. Então vamos lá. A obsessão simples. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. Aqui ele está trabalhando diretamente com os médiums, isso é. Um espírito, você está na reunião mediúnica, um espírito veio, deu uma comunicação e a comunicação é falsa. Isso não é sinônimo de obsessão, ok? O que aconteceu? Você foi enganado, só isso, tá? Acabou. Ele veio, queria dizer que era Judas Tadeu, deu a mensagem, assinou Judas Tadeu, o médium acreditou e foi enganado. Bom, acabou. O médium não acreditou, não foi enganado. Tem obsessão aí? Não. Foi só uma comunicação mediúnica. Tá? O espírito assinou Jesus. Ai meu Deus, estou obsidiado. Não. Ele só quis assinar Jesus. De repente é o Carlinho de Jesus que ali no Guanabara, né? Aí ele diz, o melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando falta a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre os homens mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode, pois, ser enganados sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Isso é, quando o espírito, toda comunicação, ele quer se meter, aí já é um processo obsessivo. Mas é uma obsessão simples. Ele está ali, desde que você corte as asinhas dele, não dá condição para ele vai embora. Simples assim. É igual aquela pessoa. Ele gosta de passar trote. Passou trote. 2 horas da manhã. Você começou a xingar, não sei quem bateu o telefone, ele ganhou um dia. Então ele vai ligar de novo, porque você dá confusão. Conseguiu o objetivo dele. O obsessor é a mesma coisa. Se você corta, pronto. Acabou aí a obsessão. Então por isso que a obsessão simples. Depois, aí ele diz, na obsessão simples o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso. E este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e seu propósito de contrariar. Então ele sabe, a pessoa sabe que tem um espírito chato ali perturbando, né? O médium sabe o que está acontecendo, tranquilo. Então, o que ele tem que fazer? Vou orar por ele, vou tentar ajudá-lo de alguma forma, vou tentar me melhorar, para não dar tanto, e acabou. Certo? Então, normalmente, isso vai acontecer, porque precisamos progredir. E a gente só progride melhorando e exercitando. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor obstáculos às comunicações que se
desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Então, sim, suave. Acho que ele morreu. E vai ser obsessor. Vou botar pilha. Tem um outro sem ser de lapela. Cadê? Ah, tá. Esse aqui que eu tô. Esse pode ser mesmo. Aqui, eu tô. Ah, beleza. Só que eu vou ficar aqui no... Tudo bem. Vou levar a caixa, né? Posso vir pro lado de cá também, né? Vou levar a caixa. Alô, alô, alô. Aí é o espírito. A gente tem mania de botar a culpa nos espíritos, né? A fascinação. Aí o negócio já começa a complicar, né? Aí eu botei alguns símbolos ali, né? Esse daqui, de um velhaco, finge ser o que não é. Ali também, ele faz com que o médium não veja as instruções e os conselhos, tenta isolar o médium, né? E às vezes se aparece em formas que a pessoa tem veneração, forma de cruz, de anjo, etc. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Isso é, ele exerce uma influência moral e intelectual sobre o médium, fazendo com que o médium aceite tudo que ele tem para falar. Suas crenças, seus pontos de vista, seus sistemas e, de modo geral... Eu tomei um susto, pensei que era algum espírito, né? De modo geral, ele vai querer falar de missões, vai trabalhar a vaidade do médium, etc. Então, a fascinação ela tem esse problema. Peraí. Estava sofrendo uma influência feminina. Ah, beleza, agora sim. Tá bom, tá ouvindo, né? Tá saindo. Tá sim. Então, ele vai trabalhar a vaidade do médium, sempre. Então, o Espírito de Verdade já diz lá no livro dos médiuns, de 100 médiuns, apenas um não se acha fadado a grandes missões, receber grandes comunicações. Então, 99 já estão aí no cartel do espírito que é fascinado. Então ele vai contar a história, né? A gente exerce fascinação sobre as pessoas. A gente ouve uma historinha, aumenta a história, né? A gente gosta de, nossa, você não sabe como é que foi muito bom. Ai, né? A gente gosta disso. E exercer fascínio. O que é fascinação? Exerce fascínio. Nossa, como é que falando de tal é bom. Né? Eu acho interessante quando eu dava aula os alunos do ensino fundamental, 9º ano, eles acham, nossa, mas você sabe muito! Né? Eu falo assim, que beleza, olha como eu sei muito. Né? Aí quando vai chegando no ensino médio, aí já não tem esse sabe muito, né? Então é natural. Então se eu quisesse fascinar, eu poderia bancar ali de sábio. Né? Então é mais ou menos o que eles falam. Então, esse é o pior caminho que o médium pode tomar. Porque quando o espírito consegue exercer uma influência intelectual e moral sobre o médium, é muito difícil do médium sair daquela influência. Muito difícil. Você pode argumentar o que for, ele vai acreditar nas teorias mais absurdas e vai propagar, né? Então,
Tá vindo um planeta sugador de alma de não sei da onde, e a Terra vai não sei o que, e agora o mundo vai mudar. E a pessoa, oh meu Deus, né? Vamos esquecer a lei da física, mecânica quântica, tudo. E eles falam de novo, a mecânica quântica, a cura quântica. E a pessoa, nossa, eu não sei o que é, mas deve ser bom. Não é isso? Então, usar a ciência, usar a pseudofilosofia, né? O conhecimento enciclopédico, frases de efeito, adoram frases de efeito. São prolixos, falam, não dizem nada, mas a pessoa acha que tá, né? O médium recebe calhamaços e calhamaços de coisa, não quer dizer nada, mas a pessoa acha que ela é uma missionária. Você tem uma missão, e aí, doutor? A subjugação. Eu acho que eu pulei o slide, mas tudo bem. Tudo bem. Então, a fascinação é uma influência intelectual e moral. A subjugação é quando essa influência intelectual e moral ela vai ganhando contornos cada vez mais ampliados. Por quê? Na obsessão simples, o espírito se aproxima, você sente a influência dele e repele. Na fascinação, você começa a ser, vamos dizer assim, como é que é aquela pessoa que partidário das ideias do outro? Você é um embaixador das crenças do espírito. Então você começa a ter afinidades com ele, começa a ter ligações fluídicas e perispirituais com ele. E à medida em que você vai estudando a vida dele, vai estudando os seus pensamentos, cria grupos de estudo para estudar as ideias dele, cada vez mais afinidade você vai tendo com ele. Cada vez mais afinidade perispiritual, ao ponto de um entender o pensamento do outro com muita facilidade. E a ligação vai continuando, vai aumentando, ao ponto dele poder até paralisar a vontade do espírito encarnado. Isso é, o espírito quer levantar e fala assim, não, você vai sentar. E ele usa, como ele tem a ascendência sobre aquele médium, o médium senta. Se ele quiser que o médium fique se arrastando pelo salão, ele vai ficar se arrastando pelo salão. Por quê? Porque ele já está numa ligação perispiritual tão grande que ele exerce uma ação física no médium. Então, o médium não consegue, né? Tem Kardec conta um caso lá de um médium que ele escrevia, aí tirava a caneta dele, ele ficava escrevendo com o dedo. Né? Quer dizer, ele sabe, o médium sabe que não se escreve com o dedo, mas o espírito fala, não, você vai escrever porque eu quero e acabou, com caneta ou sem caneta. Então, a subjugação é um processo, vamos dizer assim, final, talvez é mais, do nosso ponto de vista, geralmente a gente tem uma ideia de achar mais terrível, porque o espírito está ali atuando, né? Fazendo você pagar, né? Mas a fascinação é muito complicada, porque você pode estragar uma encarnação inteira, né? Erguendo castelos de areia de velhacos. Jorge, tem um caso, né, que Kardec conta na própria Justiça, que o espírito fazia o médium se ajoelhar e pedir a mão, né? Isso, exatamente. Também Oi. Aí ele desce o domínio total sobre o médium? Sim. Ele paralisa a vontade do médium. Entendeu? Ele, você vai caminhar daqui até não sei aonde, vai. Vira uma marionete. Vira uma marionete, exatamente. Porque ele vai exercendo uma influência e uma ascendência cada vez maior ao ponto do médium não conseguir usar a sua própria vontade. E a saída para isso? Hã? A saída para isso a Georgette vai dizer. Eu estou trazendo certo? Olha lá, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra,
o paciente fica sob o verdadeiro jugo. Né? É um verdadeiro boi, um verdadeiro cavalo do outro. Ele obriga o outro a fazer o que ele quer, como se fosse um animal. Né? Isso aí a gente vê, né? Há muitos anos atrás, eu nem era espírita ainda, passando ali pela estação de Concesso, o ônibus parou, uma moça muito bem arrumada, né? Começou a discutir assim, no espírito, na minha cabeça, era com o ar, já tinha uma noção de repente ela abaixou e começou a beber água. Estava ali no meio da rua e fazia assim para ele, porque está tudo bem? Gente, então a gente vê ali, ó. A vontade dela não existia mais, ela estava ali sendo joguete daquele irmão. Exatamente. Então, é uma ligação cada vez maior. O médium fascinado, esse aqui estava antes, por isso que eu achei que... não acredita que esteja sendo enganado, ele acha que ele é um missionário. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o abuso do que escreve, ainda quando esse abuso salte aos olhos de toda a gente. Isso está no livro dos médicos, não é isso? Tá, tudo no livro dos médicos. Item 239. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação, efetivamente graças à ilusão que dela decorre. O espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria a um cego. Pode levar a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Né? Eu já vi a questão da fascinação, agora a gente voltou para a fascinação. Né? Uma vez eu estava na Bienal do Livro, vi o Evangelho de John Lennon. Mediúnico. Estava junto. O Evangelho de John Lennon. John Lennon morreu, voltou para escrever o Evangelho. Aqueles 96 que escreveram não foi suficiente. Precisava do de John Lennon. E a pessoa acha que o Evangelho de São Jorge tem essas coisas todas. A pessoa, ela não adianta você dizer. A gente acha engraçado. Porque assim, você vai no primeiro parágrafo, é tanta coisa absurda, né? Mas para aquela pessoa tudo ali é santo. Tudo ali é santo. Tudo ali é sagrado. O comércio também. A questão do comércio, sim, ganhar dinheiro com essas obras falsas, sim, isso aí, cara, prejudica bastante. Sim. Não é essa editora. Qualquer editora quer ganhar dinheiro. Tá? Não ache que existe uma editora que... Não, nós aqui... Todas elas querem ganhar dinheiro. Tanto é que mandam um livro de estudo, editora espírita, vai voltar. Agora manda uma história água com açúcar, vai publicar. Por quê? Porque vende. Aí vai dizer, mas ninguém quer comprar isso. Claro que não quer, né? Você está viciando a pessoa em historinha, a pessoa quer estudar. Os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus lhe servem como cartas de crédito. Eles nunca vão falar, olha só, eu sou um velhaco, eu vim aqui te enganar, seu otário. Não. O amor, a caridade, Jesus. Mas lembra aquela mensagem que a gente viu aqui? Jesus, é o manto de Maria, e não sei o quê. Ai, que lindo. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de sua inferioridade. O fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo que o que o fascinador mais teme são pessoas que veem claro. E geralmente, quando alguém vai falar, essa pessoa repele. Se for uma pessoa, ela repele. Se for um centro, expulsa. Se for uma instituição, joga para escanteio. Não vem para cá falar dessas coisas não, que eu não quero ouvir. Eu quero acreditar nisso. Tá bom. Você acredita. Daí o consistir
a sua tática quase sempre é inspirar o seu intérprete o afastamento de quem quer lhe abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Esses espíritos sempre têm razão. Esses espíritos sempre têm resposta para tudo. Tudo. Você pega lá, Vicente de Paulo, espírito superior. Segundo as informações, era o guia espiritual de Eurípides Barçanufo. Você vê o Vicente de Paulo falando sobre a física, sobre a botânica? Não, ele fala sobre caridade. Ele não quer falar de tudo. Então, quanto mais queira falar de tudo, mais inferior é. A gente que responde para tudo. Você perguntar aqui, o que você acha de... eu acho que é isso. Pá! A gente gosta. Então... A subjugação pode ser moral ou corporal. Isso é, a subjugação moral é a fascinação. E a subjugação corporal é a subjugação que também pode chegar a um caso ainda mais grave do que a subjugação. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensata. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais, provoca movimentos involuntários. Esse já está, como diz os jovens, está tudo dominado. Traduz no médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever em momentos oportunos. Então, isso, é tomar cuidado quando o espírito começa a dizer, não, tem que escrever, meu irmão, calma aí, relaxa. Não, mas temos que trabalhar, porque o amar, a desculpa é melhor. Não, porque o bem não espera. Você está lá numa festa, vai pro banheiro, vai psicografar. Você está não sei onde. Você vai numa viagem, não, vai psicografar. Esse é o problema. Possessão. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Assim, para nós, não há possessos. Olha o que Kardec diz. Botei bem vermelhão para... Não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Aqui, a gente tem que prestar atenção na questão do caráter da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia com consequências morais. Se nós estamos definindo, nós estamos tratando a filosofia espírita. Então, no sentido vulgar do termo, isso é, como as pessoas entendem possessão, o espiritismo não admite esse caso. Ok? No sentido vulgar. Então, vamos lá. Qual é o sentido vulgar? Porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal. O espiritismo não admite isso. Possessão demoníaca, né? Exatamente. Geralmente quando fala possessão já está ligado ao demoníaco, né? Não ser voltado para o mal, criado para o mal. O espiritismo não admite isso. Porque implica igualmente na ideia de um apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Alguns acreditam que o espírito do demônio entra no corpo e o outro sai. Ele toma ali, então agora tem um demônio habitando aquele corpo. Então também a gente sabe que isso não pode acontecer. Porque se o espírito sair do corpo, o corpo morre. Então... Nesse sentido, não há possessão. Agora, no sentido... Tem aqui o filme, O Exorcista. Tem possessão, tem que ter o exorcista, Agora, vamos lá. Kardec. Dissemos que não havia possesso no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos reconsiderar essa acessão posta de maneira um tanto absoluta, isso é, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Aí vamos entender o sentido de possessão.
tomar posse. Isto é, substituição, embora Parcial. aí é que entra a questão. Porque se fosse uma substituição total, ia haver mortos. Né? Então a substituição é parcial de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis o primeiro fato que o prova apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. Aí ele está falando aqui do vários casos que aí na Revista Espírita tem. Artigos gigantescos. Os processos de Morzine, a Fredegunda lá do caso da Fiorita Julie, e né, os processos de Morzine, tem processo, tem vários. É isso, né? Então tem vários processos aí. Qual é? Então, qual é a diferença? Para a gente ter ideia? Obsessão, fascinação, subjugação, possessão. Na possessão, o espírito está tão ligado perispiritualmente com o médium, mas tão ligado que o espírito consegue ver com os olhos do médium, sentir com os órgãos do médium. Já o perispírito está totalmente ligado um no outro. Então, se o espírito sentir uma dor, o espírito recebe aquela impressão. Se ele algum vício, ele sente os prazeres também. Então, uma ligação também, claro, para você se desligar é um caso muito mais difícil, né? Porque ele já tem domínio intelectual, moral, domínio intelectual, moral e físico completo. Então, fazer essa possessão kármica é uma subjugação bem grave. Isso, isso. Bem grave. Exatamente, é isso Você aí. tem todas as características da subjugação. Só que é o grave. Isso, exatamente isso. É uma nuance extrema, né? É o limite. Ok? Toda possessão é uma obsessão, o que vocês acham? Fala assim, como uma pergunta eu já vou negar. O que você acha? A gente está estudando aqui, gente. Sim, se vem dessa linha de graduação da obsessão mais simples até a mais severa, sim. Então vamos lá. A obsessão sempre é o resultado da atuação de um espírito. A possessão pode ser feita de um bom espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre os ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado. Toma cuidado com esse toma emprestado, que não é também que ele tirou o outro. Ele tem uma ligação ali. Isso está, nesse 48, no livro dos médios. Isso aí está na Gênesis, capítulo 4, se eu não me engano. Vamos lá, cadê? E este lhe cede voluntariamente. Percebe a diferença? Voluntariamente, como se empresta uma roupa. Isto se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo. Durante este tempo, o espírito se encontra em liberdade como um estado de emancipação e frequentemente se conserva ao lado de seu substituto para o ouvir. Viu como é que a gente tem que prestar atenção? Jorginho, Oi. seria no caso do Bezerra de Menezes no igual? Eu não sei como é que é o processo ali, entendeu? Porque às vezes a gente confunde possessão com transfiguração. Transfiguração, as feições mudam, mas aí é um efeito externo. A possessão é quando há uma necessidade do espírito, é uma coisa tão importante que o espírito está ali para ele atuar em vez do médium atuar. Fala. Aqui na nossa casa nós temos alguns casos que a gente pode caracterizar como possessão, quando às vezes um espírito quer falar, aí alguns médios nossos se levantam, se aproximam, vai ao quadro, fala, e a gente está percebendo que é um espírito que está falando através do médium. Então a gente está caracterizando o que seria
uma possessão, ou seja, ele está atuando de forma bem expressiva para demonstrar isso. Né? Mas sempre de uma maneira má. Não, de maneira boa. Quem está instruindo. Quando é um bom espírito, o desejo dele é o bem. Um bom espírito nunca tem uma ação má. Então vamos lá. Então vamos lá. Tem a possessão benigna e tem a possessão maligna. A possessão maligna é feita por um espírito imperfeito que quer fazer o mal ao médium. Desculpa. É que eu li ali, em vez de obsessão, eu li possessão. Aí estou confundindo tudo aqui. Tá. João, Ok? por favor. Fala. Então, no caso desses espíritos que fazem a operação, esse seria um caso de possessão. Desses espíritos. Aí é complicado, sim. É complicado esse negócio de operação. Eu não conhecia essa palavra. Porque pode ser, a gente tem que lembrar lá, tudo está dentro do processo mediúnico. Pode ser um processo sonambúlico simples. É porque eu não, conforme a Janaína colocou, eu não colocaria da forma que ela como possessão. Que aí, nesse caso, vai ser mais característico ainda numa cirurgia. E eu não acredito também que seja uma possessão. Ele está só utilizando o médico. Então, essa é a questão. Para você caracterizar como possessão, você tem que estar muito ciente daquela necessidade. E por isso a melhor forma é perguntar aos espíritos. Nesse caso, houve possessão, né? Porque você captar pelos aspectos aparentes, exteriores, detectar o que é e o que não é complicado, é muito sutil. Né? Então, claro que uma coisa a gente pode separar como água e azeite. A benigna, a ação é boa, o reflexo é bom, né? E o espírito ele não vai ficar ali o tempo todo. A outra não, é a minha presa e eu não vou abandonar. Então, essa era a minha dúvida também. É momentâneo, a benigna é momentânea. Boa, até porque o espírito elevado vai Ele tem coisas úteis para fazer, né? Tem um momento em que ele precisa fazer aquela coisa bem específica. Né? Pra gente, de modo geral, não cabe a gente falar, não, isso aí é ou não é, entendeu? Claro, não estou dizendo que não se deva fazer, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes você não sabe, né? Então fica difícil de distinguir. Sim, fala. E assim, a dificuldade é grande, porque a gente não tem informação. Segundo, a gente observa muito mais no sentido maligno do que Sim, Então, às vezes, fica até um pouco difícil compreender se vê de outra forma, né? Por a gente não ter muito contato com esse tipo, vamos dizer assim, de fenômeno mesmo. Mas é porque a gente liga assim, eu pelo menos achava que possessão era uma obsessão. A partir do momento que você quebra essa ideia, e aí você pode, e a obsessão é sempre pro mal, aí você começa a ter essa visão. Até estudar melhor sobre o tema. Aí eu descobri que fiquei doida, eu fiquei que nem você. É a filosofia. Mas eu tenho que desconstruir a ideia. A quebra de paradigma anunciada pela... Agora, outra coisa importante, a diferença. Teve aquela possessão, o espírito foi embora, você continua ainda sob os fluidos dele. Que beleza. E o outro? Conseguiu se livrar às vezes você pode passar meses até se livrar daqueles fluidos ali. Impregna. Claro. Ele tá ligado. Olha. Tem um caso na revista Espírita sobre isso. Da pequena Cárita. Que teve que depois, por orientação da espiritualidade, que deveria ficar um bom tempo ainda com o trabalho de passe magnético e prece. Exatamente. E aí daí esse Isso. Também, isso aí. Então, essa é a diferença. Então a gente está estudando aqui, percebe? Então isso é importante, tá? Claro que para o espírito fazer isso, o guia tem que ser, de modo geral, o guia espiritual dele. Por quê? Porque é um espírito que tem que ter total afinidade com ele, para ele poder chegar ao ponto de envolver, né? E o outro não, o outro foi através de, sei lá, às vezes passa várias encarnações, um agarrado no outro aí, né?
Até ele ter esse comprometimento tão grande, não é uma coisa que aconteceu assim, de uma hora para outra, né? Você ceder toda a sua vontade ao outro. Pode acontecer no caso dessa configuração mais séria, se você conseguir se desvencilhar e acontecer o desencarne, Então, uma conexão por um tempo. Então, Kardec diz o seguinte: uma obsessão muito prolongada, ela pode gerar lesões físicas. E essa lesão física pode levar à morte. Pode ser fatal. No desligamento, aí é possível. É possível, porque... Está tão conectado ali, você está tão conectado tanto tempo que você não sabe onde vem o outro. É como a Érica, que é bióloga, mas da área. Ela, né, a questão do parasitismo e do predatismo, né? Quando um vive com o outro, quando aquela organização se ressente tanto que ela pode vir a óbito, né? Agora, Jorginho, uma dificuldade também de você diferenciar da possessão boa ou má é a tenacidade, né, do próprio espírito, porque na possessão má ele está lá o tempo todo. Não, a possessão boa, os reflexos são patentes no bem, não adianta. É uma coisa, vem, vai dar um belo conselho, vai fazer uma coisa tão boa, não, é claro, Como você falou, a própria energia. E também a possessão má, né, não fica o tempo inteiro. É intermitente também, Tem vários casos Isso, que tem espíritos que só tomam o corpo do outro em determinados horários, à noite, né? Então não é o tempo inteiro, não. A pessoa parou, ficou durante algumas horas do dia, de repente. Volta a crise. Porque ele também tem que exercer, o espírito tem que exercer uma vontade para ele poder. Né? Isso também deve ser cansativo para o espírito também. Né? Do ponto de vista intelectual. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Então existe, né? Que bom. Sempre que a gente busca milhões, é só agora vamos voltar às obras fundamentais e buscar sanar, né? Existe obsessão de encarnado para encarnado? Não sabe mais nada. Olha, esse cara também botar minhoca na minha cara. É bom. Pensar isso, é refletir mesmo. Bem, olha, eu posso falar. Depois de tudo que você viu, e aí? Olha, a ideia que eu tinha, que eu já não sei mais, é que somos espíritos, né? Eu acredito que sim. A gente pode sim, somos espíritos. Ok, tudo bem. Ótimo. Obsessão é comportamento obsessivo. Agora também já existe obsessão de encarnado para desencarnado. Não falei comportamento obsessivo? Tem? Olha só, porque se a gente caracterizou obsessão por inveja, ódio, um monte de qualidades que nós temos encarnado, eu acho que sim. Se for por essa linha. Tá bem, tudo bem. O legal é isso, gente. O legal é isso mesmo, é de participar, é de emitir. Quando você coloca a sua opinião, reflete, fica em dúvida, você está aprendendo. Entendeu? Isso é importante. A gente, aqui não é pra. Ninguém vai tirar 10 ou tirar 0, né? A gente tá, então vamos lá. Então, eu tinha uma visão mais na questão filosófica da definição. Que está lá. Ação persistente e tenaz de um espírito para uma pessoa. Nesse sentido, que é o sentido mais amplo, não há. Porque é só de um espírito uma pessoa. Aí, estudando a revista espírita, eu cheguei a essa informação aqui. Eu acho no próprio fato da obsessão uma confirmação, uma prova em apoio da minha teoria. Lembrando que a obsessão se exerce também de encarnado para encarnado. E que se viram magnetizadores se aproveitarem do domínio que exerciam para fazer seus sonâmbulos cometerem ações censuráveis.
Então, ele, o encarnado, estava atuando sobre o médium, o sonâmbulo ali, e induzindo ele, pela sua sugestão, a fazer coisas censuráveis. Então é uma ação má, a dolo, né, à vontade persistente de prejudicar o outro. Então é uma, vamos dizer assim, é uma obsessão, né, num sentido mais, vamos dizer assim, mais por analogia do que mais serve. Tudo bem? Mas a gente vai... É porque, sim, não, mas porque senão a gente gosta de sair fazendo citações sem refletir, entendeu? Tudo bem? Agora, Davi, Oi. Isso no caso do magnetizador. Agora, por exemplo, eu e você, por exemplo, você vai sofrer uma influência encarnado para encarnado. É uma obsessão você oferecer uma influência comigo? Aquele domínio moral. Independente do magnetizador. É a famosa assédio moral, né? Aquela coisa que Sim, ajuda o outro, Quando esse assédio moral ele chega a prejudicar, eu me deixo prejudicar, é como se fosse uma obsessão também, entendeu? Que é diferente do comportamento obsessivo. Preste atenção. O assédio moral, eu quero humilhar a pessoa, eu quero me sobrepor à pessoa. No outro comportamento obsessivo, não, a pessoa tem um problema psicológico e está atrapalhando a vida, mas ela não tem o desejo, o dolo, o desejo de fazer o mal ao outro. É diferente. Quando a pessoa está humilhando o outro, ela está coagindo. Claro que aquela pessoa, essa obsessão, ela é bem simples. Meu irmão, sou livre, fui. Aqui você não é pago para pensar. Você é um não sei o quê. Eu não sou não, tchau, fui. Na minha casa é assim, tá bom, então eu vou para onde eu quero, acabou, sério, né? Ela é bem simples de se libertar. Agora, tem gente que se submete, fica ali. Também, né? Já é submisso, exatamente. No caso daquela senhora, um comportamento obsessivo, ela não tinha consciência do mal. Ela não sabia. Por isso que é mais Sim, importante. Que também leva a um prejuízo. Isso, Não, mas aí é a consciência. O comportamento, nesse exemplo aí, existe a intenção. Intenção má. Fazer maldade. Isso, exatamente. Como tem as relações de ódio. Isso E a gente nutre um pro outro. Tem pessoas que quando tem uma briga ou sofre uma traição, ela não vive mais. Vive a vida do outro. E fica ali emanando, desejando que o outro não seja feito. Você está com certeza envolvido ali com você. É ficar nem preocupado com você. A diferença é que no ódio de encarnado para encarnado, se o outro não está nem aí, ele vai ficar com comportamento obsessivo. Não tem obsessão porque eu não estou dando. Isso, né? Percebe? São coisas bem, não é? São variáveis. Isso. Então a filosofia espírita é essa, não é receita de bolo, tá? Só. Opa! Vocês colaram não, né? Vamos lá. Existe obsessão de desencarnado para desencarnado? Não é a coisa, uma passagem não. Vamos lá. O espírito que obsidia um médium quando vivo, Kardec pergunta, obsidia-o depois de sua morte? A morte não livra o homem da obsessão dos maus. É a figura do demônio atormentando as almas em pena. Sim, esses espíritos perseguem-no depois da morte e causam-lhe sofrimentos horríveis. Porque o espírito atormentado sente-se sob uma opressão do qual não pode se livrar, submisso, se submete. Ao contrário, que se livrou da obsessão quando vivo, é forte, e os maus olham-no com temor e respeito. Encontraram o seu Senhor. É diferente. Isso é importante. Por isso que exercitar a vontade é muito importante. Né? Pensar, né? Sim. Mas
O espírito é livre, ele pode ir para qualquer lugar, mas ele quer ser submisso, ele se deixa, ele se punir. Mas o espírito não tem vontade também? Tem, mas ele está entregando a sua vontade para o outro. Exercer a sua vontade. Ele pode fazer encarnado também. Sim, né? É mesmo é o que eu estou falando aqui, ó. Eu tenho lá, né, a minha esposa que me obriga a lavar a louça todo dia. Aí eu fico lá oprimido. Eu posso, né, falar, não quero lavar, vou embora. Isso não é um processo obsessivo? Não é não? Não é? Tô brincando, gente, tô brincando. Mas tem relações que a pessoa quer se submeter, ela se deixa submeter, o culpado às vezes ele quer se punir e delega ao outro a função de o punir. Então eu acho que essa questão da facilidade, depois de encarnar, está muito nisso, na questão da consciência, da cobrança por seu próprio espírito, e você se deixa se levar como uma forma de punição. Sim, tem muita coisa. Exemplo, no próprio fascinação. Ok? Eu tô lá. Olha, eu te fascinei a tua vida inteira. Você morreu, eu continuo sendo seu mestre. Você continua me venerando. Entendeu? Eu acho que eu tenho que punir. Você acha, não, meu mestre precisa me punir. E você vai se deixar. Entendeu? O assédio intelecto moral continua. Claro que depois da morte não tem mais o sofrimento físico. É tudo moral. Mas ele diz lá, são sofrimentos horríveis ainda. Estou doida para Jardete falar que eu constrangimento. Valeu, Jardete. Você quer um tratamento? Existe obsessão sem maldade? Não. Hã? Existe. E aí? Hã? Existe sem maldade. Existe. Hã? Se for feita com bom mais, como é que um bom espírito vai fazer obsessão? Se você tem um casal. Beleza, peraí, vai. Você tem um casal. Uhum. Uma dessas pessoas, vamos dizer, a moça, desencarnou. Certo. E ela tem uma paixão, teve uma paixão em vida com essa pessoa. Ela, quando morre, permanece essa paixão. Ela pode, não por maldade, mas por paixão, permanecer com essa pessoa, influenciar essa pessoa, não deixar com que essa pessoa se relacione. Quer dizer, mas ela tem maldade. Aí já tem maldade. Se eu quero fazer o mal, tem maldade. Tá, independente de ela não querer, mas ela ficar junto dessa pessoa. Aí ela está influenciando. Se ela está influenciando, alguém chega e diz assim, não, mas isso não é bom. Não, mas eu quero. Então a vontade dela é má. Ela quer continuar, ela sabe que prejudica. Percebe? Se a pessoa tem de alguma forma a consciência que ela está fazendo mal, é maldade. Ok? Pode acontecer se a pessoa ela está do outro lado, ela acha que está protegendo. Isso, ela acha que não é maldade, mas ela está achando. Fazendo isso. Da mesma forma que antigamente os professores botavam as crianças de joelho no milho e achavam que aquilo não era maldade, aquilo era educação, né? Palmatória, beliscão, tapa na cara. Na Turquia ainda tem isso, o mais velho tem direito de dar tapa na cara do mais novo. Em qualquer lugar, em qualquer instituição, na empresa, em casa. Tá no social. Então vamos lá, existe ou não? Existe. Não existe. Existe? Aí tem que... Então vamos lá. Vamos lá. Meu gabarito. Vai, gente. Há espíritos obsessores? Adoro! Que alguma coisa mesmo denotam de bom, Eu vou embora. mas dominado pelo orgulho do falso saber, tem as suas ideias, seus sistemas sobre ciências, economia, social, moral, religião, filosofia. Querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Mas, Que é um caso, por exemplo... a obsessão tem que ser lá na obsessão. Tá vendo? Legal. E agora? Sai dessa, bicho. Da fascinação.
Que às vezes é o cara só querendo, acha que sabe mais do que ele, e aí tem essa endeusação dele. Ele não existe uma maldade ali, só existe uma questão ali intelectual que ele acha que ele, de repente ele não é, mas ele nem sabe que ele não é. Isso. Não é uma maldade. Muito bem, porque tem espírito que ela usa a palavra sistema, sistemático. É aqueles que, voltando, que tem opinião sobre tudo. Então, ele quer mostrar para o mundo o seu saber. Ele encontrou um médium que transmite o pensamento dele. Ele não quer te prejudicar. Percebe? Mas ele te usa. Você é apenas uma ferramenta para ele mostrar o saber dele. Então, ele até quer que você seja uma pessoa boa. Ele vai te dar bons conselhos. Você vai fazer a caridade. Você vai fazer o bem. Mas ele é orgulhoso, entendeu? Então ele quer explicar o mundo do ponto de vista dele. Então eu estou confundindo maldade com inferioridade. Espíritos inferiores podem ser obsessores, nunca um espírito superior. Claro. Mas ele pode fazer sem maldade. Então ele está confundindo maldade. Então o dolo. Então esse cara, ele está obsidiando, por quê? Porque ele é um pseudo-sábio. Então, exemplo, eu acredito no poder do Flamengo. Aí eu chego lá e falo, olha, gente, você vai perguntar, e aí, eu devo ajudar as pessoas? Claro, ajude sim. Tire um dia para meditar, faça o bem, etc. Mas use sempre a camisa do Flamengo. Porque o Flamengo... Sim, mas ela vai se tornar uma pessoa boa. Ela não está fazendo a caridade, gente? Ela não está refletindo sobre a sua vida? Não. Coisa boa. Né? Então, percebe a diferença? Então, exemplo, eu fui um pastor ultra radical, desencarnei. Né? Eu era uma pessoa, um bom pastor para as minhas ovelhas. Eu chego lá, vou no centro espírita, vou falar do bem, do amor. Só que, gente, por favor, vamos fazer também um jejumzinho, que é bom. Olha, eu acho que essa questão do darwinismo não é cuidado, percebe? Mas vamos ser bom, porque é o amor, Jesus, percebe? A pessoa é uma pessoa boa, ela faz caridade, se torna uma pessoa melhor, mas está sob a influência de um espírito inferior que tem os seus sistemas. E isso é o que mais acontece hoje em dia. Esses milhões de romances mediúnicos aí, gente. Teorias, né? Teorias absurdas. Eu não acho nem que é mais para aparecer, não. É mais ela quer ser ouvida, porque ela de repente tem... Eu lembro uma vez, né, aí, quando eu estava na faculdade, que tinha um cara lá que ele tinha criado uma teoria e ele ia lá na porta dos professores e aí de repente... ele acreditava naquilo, que ele tinha uma teoria lá que ia ajudar e tal, blá, blá, blá. As pessoas liam e ele meio que virou piada. Então, e aí, por exemplo, eu imagino, por exemplo, ele desencarnando, ele vai querer continuar pregando isso de uma forma. Isso. Ele acredita naquilo que aquilo ali é certo. Isso. Aquilo ali está certo. Pode dizer que os espíritos de seu sabem. Sim, todos eles são pseudo-sábios, são sistemáticos. Os espíritos superiores, os bons, quando não sabem sobre um assunto, eles calam. E o outro não, ele responde tudo, fala de tudo, qualquer coisa que você perguntar, ele responde. E responde com propriedade. E quando você questiona, ele ainda te humilha. Porque os exaustos de não sei o quê, porque Jesus, quem somos nós para questionar do amor de não sei o quê de Maria. Mas você estava falando da partícula de não sei de onde, agora veio com Jesus. Percebe? Porque ele te humilha. Você, caramba, está falando de Jesus, eu fico com medo. Percebe? Esse é o problema. Então, esse é o que mais tem por aí. Né? Então, exemplo, Lamennais, eu gosto de usar esse exemplo. O Lamennais, ele dá uma mensagem lá, o Lázaro, amigo de Jesus, dá uma mensagem lá, o Kardec, opa, isso aí não é doutrina espírita não. Percebe? Se os espíritos superiores emitem às vezes opinião equivocada, imagine os que não são. Por isso que a gente tem que analisar tudo com muito critério. Tudo bem? Eu já estou passando muito do tempo. Oi. 246 Livro dos Médios. Volta lá. Tá bom? Então olha lá, ó. Como conhece o prestígio dos grandes nomes,
não se escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerável. Claro que de modo geral eles vão tomar eles vão, se ninguém o conhece, eles vão fazer você conhecer, eles vão fazer a sua própria biografia, né? Igual os encarnados que tem aqui, que fazem só a biografia autorizada, só passa só a parte boa, né? E aí você, nossa, fulano de tal é maravilhoso. Quem diz? Ele mesmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não tem maldade, mas eles são bem inferiores. Sim, é o nosso mundo. O mal sobrepõe o bem. O espírito superior é a elite do mundo feliz, né? A gente está no prova de expiação ainda, né? Então, tudo bem? Tá? Ai, graças a Deus.